Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade aqui à nossa aula, né, que por um imprevisto, né, foi interrompida. A gente parou conversando um pouquinho sobre o sistema digestório, né, e vamos dar continuidade aqui, vamos elucidar eventuais dúvidas aqui, caso hajam, né, e vamos lá, partiu. Pessoal, em relação ao meu sistema digestório, a gente já estava chegando lá a gente já tinha chegado no intestino delgado, certo? Então, quando a gente chega então no intestino delgado, a gente percebe que esse intestino delgado ele vai ter um pH de aproximadamente 8, certo? Poxa, o pH que eu tinha no estômago ele era um pH de aproximadamente 2. De 2 para 8 eu tenho uma mudança assim absurda, né? E o que poderia promover então essa mudança? Na verdade, o que promove isso vai ser o meu suco pancreático, ok? Meu suco pancreático. Porque no meu suco pancreático, eu vou ter, no meu suco pancreático, então, eu vou ter o bicarbonato. E esse bicarbonato, na verdade, é o íon bicarbonato, né? Esse íon bicarbonato, ele é responsável, então, por esse aumento do meu pH, certo? Então a gente chega então num pH finalmente de 8. Então esse suco pancreático, juntamente com o bicarbonato, ele vai conter algumas outras enzimas, tá? Então além disso eu vou ter também o meu suco entérico, ok? Suco entérico. Sempre que você vê esse nome aqui, entérico, alguma coisa nesse sentido, né? Significa, tem a ver, na verdade, né, com o intestino, ok? Então o suco entérico é o suco produzido, então, pelo intestino delgado mesmo, certo? Então, no meu suco entérico eu vou ter a presença de algumas enzimas, né? Vou citar algumas delas aqui para vocês. Eu vou ter, por exemplo, a sacarase, eu vou ter a lactase, certo? Sacarase, eu vou ter a lactase, eu vou ter a maltase, certo? Eu vou ter também algumas nucleotidases, E vamos ver como é que funciona então. A sacarase, ela atuaria sobre quem? Sobre a sacarose, né? A lactase atuaria sobre a lactose. A maltase atuaria sobre a maltose. As nucleotidases elas atuariam sobre os nucleotídeos, beleza? Então seria uma coisa mais ou menos nesse sentido. Além de tudo isso, né, no meu suco entérico eu vou ter também algumas peptidases, né, que eu dou o nome de aminopeptidases, certo? Aminopeptidases. Essas aminopeptidases elas atuam sobre alguns peptídeos, né, peptídeos menores, certo? E elas vão transformar esses peptídeos em aminoácidos, ok? Então, lembrando que esse processo aqui ele é extremamente importante para a minha produção e, consequentemente, absorção, na verdade, né, de aminoácidos. Eu pego os aminoácidos, jogo na minha corrente sanguínea e eu já consigo formar as proteínas que eu preciso, né? Lembrando rapidinho que nós temos os aminoácidos do tipo naturais, que o meu corpo ele tem condições de produzir, e eu tenho os meus aminoácidos essenciais, né? Esses o meu corpo não tem condição de produzir. Vou quebrar aqui então a minha sacarose, né? Quebro ela então em glicose mais frutose. Quebro a minha lactose em glicose mais galactose. Lembra lá da doença chamada intolerância à lactose? Na intolerância à lactose, a pessoa não consegue produzir lactase e aí, consequentemente, essa lactose ela vai ficar circulante lá no corpo dessa pessoa, tá? No intestino dela. E aí você vai ter uma grande quantidade de bactérias lá no seu intestino, né? Essas bactérias vão fermentar, vão causar uma reação de que a gente tem que eliminar isso o mais rápido possível. Então, a gente vai responder de duas maneiras. Primeiro, vômito, né? E segundo, diarreia. Então tem que eliminar isso da maneira mais rápida possível. Já a maltose, né, eu vou liberar então glicose somente, né, glicose mais glicose. Essas então são as minhas principais enzimas aqui. Tem as nucleotidases, né, elas vão quebrar então os nucleotídeos, né, em nucleosídeos, certo? Nucleosídeos e as estruturas básicas lá, né. Então a gente vai quebrar no fosfato, a gente vai quebrar na minha pentose, né, a gente vai quebrar também na minha base nitrogenada. Então pode colocar isso aqui, fosfato, pentose e a minha base nitrogenada, beleza? Tranquilo. Essa, então, é a minha principal ideia aqui, certo? Tem mais dois hormônios também que são extremamente importantes da gente lembrar, tá? É a secretina e eu vou ter também a CCK. CCK significa, olha o nome, colecistoquinina, tá bom? Então, seria a minha colecistoquinina. Vou escrever aqui para vocês.
colecistoquinina, beleza? Secretina ou ainda a minha colocistoquinina. Principais funções aqui desses hormônios, tá? A minha secretina, ela vai fazer um estímulo ao pâncreas. Então, ela vai estimular o pâncreas a produzir o meu bicarbonato, tá? Então, estímulo ao pâncreas para a produção de bicarbonato. Então, estímulo ao pâncreas, bicarbonato. Ok? Já a minha CCK, ela estimula a liberação, estimula a liberação de enzimas digestivas e bile. Lembrando rapidinho que a bile não é uma enzima, né? São aí os meus ácidos biliares ou ainda sais biliares, né? Eles têm que lembrar daquela reação de ácido e base, né? E quando você tem essa reação de ácido e base, você vai ter a formação de água e sal, né? Lembra disso? Lá da química, né? Então são aí os meus sais biliares, meus ácidos biliares. E essa bile, ela vai ter uma coloração verde, né? E aí, no caso, eu vou ter, então, ela emulsificando gorduras. Como assim? Ela pega uma gota grande de gordura e transforma ela em gotículas de gordura. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Ou tá de boa? De boa, né? E aí, agora, sobre o meu suco do tipo pancreático, eu vou ter algumas coisas interessantes também, tá? Vou ter alguns enzimas bem bacanas. Eu vou ter, por exemplo, a minha quimiotripsina, certo? Eu vou ter também a minha tripsina. Vamos lá, quimiotripsina, eu vou ter a minha tripsina. Eu vou ter também, no suco pancreático, eu vou ter a minha amilase, certo? Amilase do tipo pancreático, obviamente, né? Lembra rapidinho que a gente tinha outra amilase anteriormente, né? A gente tinha uma amilase lá na boca, né? Então eu tinha essas amilases lá na boca. E aqui eu vou ter também algumas moléculas que vão digerir lipídios, né? Então são as minhas lipases, né? Essas enzimas. E eu vou ter também as minhas nucleases. Tá? As minhas nucleases, elas atuam sobre os meus ácidos nucleicos. E quebram esses ácidos nucleicos em nucleotídeos. Depois a gente vai ter a ação das nucleotidases, né? Lipases, elas vão quebrar, então, os meus lipídios, né? Então, elas atuam sobre os lipídios e vão quebrar isso aqui em quê? Em ácidos graxos mais o glicerol, beleza? A amilase pancreática, ela vai quebrar o amido, né? Ela vai quebrar o amido. Quebra esse amido em quê? Basicamente em maltose. Tripsina e a quimiotripsina, elas vão atuar sobre proteínas. Beleza? E aqui, proteínas também. O que muda da tripsina para a quimiotripsina, além do nome químio antes, né? A mudança principal aqui vai ser em relação é simplesmente uma coisa molecular mesmo, beleza? A ação delas é uma ação que é exatamente a mesma. Muda uma coisa mais molecular, tá? Mais na forma estrutural delas, né? Na forma da molécula delas. Então, o que vai acontecer? Mais uma coisa interessante aqui, né, diz respeito à ativação dessas enzimas, tá? Da tripsina e da quimiotripsina. Eu vou ter, por exemplo, a forma inativa da tripsina, que é chamada de tripsinogênio, né? Então, vou ter esse tripsinogênio. Depois eu vou ter a forma ativa disso, né, que vai ser o tripsinogênio, tripsina, né? Depois eu tenho a tripsina, ok? Então, vamos ver como é que funciona a ativação desse negócio aqui. Para que haja essa ativação aqui, escolher um roxinho aqui. Para que haja essa ativação, eu vou precisar da ação de um negocinho chamado enteropeptidase. Certo? Então, enteropeptidase. O que eu falei para você? Ouviu esse nome? Entero alguma coisa, né? Vou tentar colocar, será que dá? Enteropeptidase. Tá, vou deixar assim, hein? Acho que vai dar para entender. Vou ter aqui a minha enteropeptidase, certo? Essa minha enteropeptidase, ela atua então na conversão da tripsina, do tripsinogênio em tripsina, na ativação, né? Tripsinogênio então seria a minha forma inativa. Depois disso, o que vai acontecer? A gente vai ter um processo de retroconversão, tá? A própria tripsina, ela atua na conversão, né, desse tripsinogênio. Beleza? Então, a própria tripsina vai atuar na conversão do tripsinogênio. Tranquilo? Vai rolar, então, essa retroconversão, e aí o tripsinogênio se torna tripsina pela própria ação da tripsina. Beleza?
rola então essa conversão, e além disso, a tripsina ela vai atuar na conversão de quem? Do quimiotripsinogênio, forma inativa da quimiotripsina, né? Quimiotripsinogênio. Esse quimiotripsinogênio, ele precisa se converter em quem? Ele precisa se converter em quimiotripsina, né? Então, quimiotripsina. Precisa se converter em quimiotripsina. Quem vai fazer essa conversão, né? Deixa eu até um pouquinho mais perto aqui. Quem vai fazer essa conversão vai ser, então, a minha gloriosa quem? A minha, vou deixar aqui para ficar mais fácil, hein? Quem vai fazer essa conversão, então, vai ser, ou seja, quem vai ser o cofator aqui, né? Vai ser a minha tripsina. Então, a tripsina, ela atua diretamente aqui, então, né? No meu processo de conversão do meu quimiotripsinogênio em quimiotripsina. E aí eu vou ter as minhas enzimas, né? Que são responsáveis por este processo. Beleza? Então, assim que funciona a questão da conversão e ativação, na verdade, né? Do quimiotripsinogênio em quimiotripsina e do meu tripsinogênio em tripsina. Beleza? Então, aí eu vou ter aqueles processos que eu comentei com vocês, né? Que no intestino delgado eu vou ter uma alta absorção de nutrientes. Então, absorção de nutrientes, uma elevada absorção de nutrientes, né? E aí eu vou ter meus nutrientes lipossolúveis e os meus nutrientes do tipo hidrossolúveis, né? Nutrientes lipossolúveis, regra geral, tá? Regra geral. Nutrientes lipossolúveis, eles são transportados aqui pelos meus vasos linfáticos e os meus nutrientes hidrossolúveis são transportados pelos meus vasos sanguíneos, tá? Eventualmente, o que pode acontecer? Eu posso ter nutrientes lipossolúveis transportados pelos meus vasos sanguíneos. E aí você pode ter, inclusive, alguns problemas, né? Como, por exemplo, né, a aterosclerose, né, que a gente vai fazer uma revisão dela mais para frente também. Vou fazer então, vou produzir vou ter essa placa de ateroma sendo formada, né, vou entupir os meus vasos sanguíneos, né, e aí eu posso ter problemas mais sérios relacionados a isso. Beleza? Continuando aqui então. Depois a gente chega então no meu intestino grosso, né? Intestino grosso é a parte que eu vou ter uma grande parte, ou seja, a maior parte, né, da reabsorção de água, então, desculpa, da absorção de água, né, absorvo água. Isso aqui se dá porque eu vou ter essas microvilosidades, né? Essas microvilosidades são especiações da minha membrana e eu aumento a superfície de contato, beleza? Aumento a superfície de contato, então, consequentemente, eu consigo absorver uma quantidade bem maior de água, ok? Beleza, então essa é a minha ideia de microvelocidades. Aqui é um corte histológico, né, das microvelocidades, assim que você vê ela no microscópio, né? Enfim, continuando, né? Isso aqui é meu intestino grosso, então. Chega nessa porção inicial, que é a porção do seco, você vai ter um órgão vestigial aqui chamado de apêndice, né? Comumente chamado de apêndice vermiforme também, por causa do formato dele, né? Que lembra um vermezinho. E aí você vai ter o seu seco, né, porção inicial, lembrando que você vai ter essas subdivisões aqui em divertículos, né, e aí você vai ter cólon ascendente, porque a gente é muito criativo na biologia, né, você está subindo é o cólon ascendente, transverso, porque ele está transversal, né, cólon descendente, cólon sigmoide, o único que não faz tanto sentido assim, né, a gente for analisar a palavra, reto e por último ânus. Aí você já vai estar vendo o alimento de novo. Beleza? Então, grande parte da reabsorção de nutrientes está acontecendo aqui. Existe um probleminha, tá? Que chama-se câncer, provavelmente eu vou falar disso, né? Dependendo do nível de câncer que a gente está tendo, né, do grau, eu posso ter que fazer uma cirurgia que eu vou estar tirando parte do quê? Eu vou estar tirando parte aqui do meu intestino, beleza? Tirei uma parte, eu vou ter que, dependendo de como que se deu essa retirada, né? Eu vou conseguir pegar, fazer um corte aqui e aí eu emendo, né? Mas dependendo, se for uma área muito extensa, eu não consigo fazer. Então, o meu intestino vai ficar defasado. Por isso que eu vou ter que passar por um processo que é a colostomia, tá? A colostomia, ela consiste, então, na instalação de uma bolsa, né? Essa bolsa de colostomia, e essa bolsa, ela vai receber as fezes e a gente vai eliminar as fezes por meio dessa bolsa mesmo, tá beleza? Que foi a bolsa que o nosso presidente Bolsonaro teve que usar por um tempo, né? Ele teve que usar essa bolsa aqui, ó. Aqui a gente está vendo ele usando essa bolsa, né? E aí as fezes ficam armazenadas aqui nessa região, tá? No caso do Bolsonaro foi uma coisa mais voltada para normalizar, né, o sistema digestório dele, fechou? Então seria uma coisa mais ou menos assim. E aí eu tenho também mais um problema chamado de diverticulite.
Diverticulite seria uma inflamação, né? Lembra, olha esse sufixo it, né? Tem a ver então com a inflamação. A gente vai ter então uma inflamação dos divertículos, né? E essa inflamação dos divertículos vai criar uma espécie de bolsão aqui, vai criar um monte de bolsões aqui nos meus divertículos, né? E aí esses divertículos vão receber essas fezes, né? Essas fezes vão ficar armazenadas, vão passar aí pela fermentação e tudo mais, né? O que é ruim, né? E aí você pode ter inflamação disso. Geralmente isso aqui é caso cirúrgico, tá? Então tem que fazer cirurgia para fazer essa correção aqui. Outro problema muito comum que você com certeza já ouviu falar é a apendicite. Esse aqui é um apêndice normal, esse aqui é um apêndice inflamado. O apêndice ele fica na região é errado falar isso, mas ele fica na região do pé da barriga do lado direito, beleza? Então, no pé da barriga do lado direito fica o seu apêndice. E ele está recebendo alimentos, os alimentos estão passando por lá, né? Eventualmente pode cair, sei lá, uma semente de tomate, por exemplo. Essa semente vai começar a ser fermentada pelas bactérias que eu tenho lá, né? E aí vai rolar essa fermentação, e aí essas bactérias vão induzir uma resposta imunológica, vai inflamar, e aí você tem que fazer a retirada, né? Então, o tratamento com antibióticos o mais rápido possível. Não rolou o tratamento com antibióticos, a gente vai ter que fazer a retirada mesmo desse apêndice, né? O problema maior é quando a gente tem esse apêndice estourando, né? Que a gente fala que sulfurou. Então, quando a gente tem a sulfuração desse apêndice, a gente tem a liberação de pus, a liberação de bactérias, né? Tudo isso para a minha cavidade abdominal. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que fazer uma abertura na pessoa, vou ter que retirar tudo que tem lá dentro. Então, retiro o intestino delgado, intestino grosso, dou uma lavada, lavo esse intestino também do lado de fora, né? E aí eu vou e volto isso para lá. É mais ou menos assim, tá? Hoje em dia, com o avanço da medicina, isso não está mais sendo tão necessário assim, né? Faço um tratamento com antibióticos e já coloco um dreno também responsável por esse processo, beleza? O dreno, então, ele vai drenar essa substância cheia de pus e tudo mais, ok? Pessoal, aí eu te pergunto, alguma dúvida? Ficou claro? Quer perguntar alguma coisa ou não? Vai, fala comigo. Se não tiver, a gente finaliza por aqui. Joia? Manda um joinha aí se você entendeu. Joinha, joinha, joinha. Beleza. Então fica assim, pessoal. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham entendido. E como eu disse para vocês, essa aula vai ficar salva, tá? Logo mais ela estará no YouTube. E qualquer coisa, me perguntem que estamos aí. Abraço e até mais.